Ah, eu quero criar um ecossistema de vendas na minha empresa. Eu quero criar um sistema de comissionamento, um plano de carreira. Se você que é o dono não domina vendas, você não vive vendas, a sua empresa nunca vai ter uma cultura de vendas. Se a mentalidade estiver desalinhada, não seja sócio. Não conviva. Mentalidade desalinhada não dá certo. Agora, pensamentos divergentes enriquece, equilibra. Não fique embriagado no seu pequeno sucesso diário. Saiba celebrar, mas sem se embriagar no seu sucesso diário. E ao mesmo tempo, quando você cair, saiba levantar rápido. Curta a tua derrota, mas rápido. Sofreu um dia? Chão. Dorme aí, ó, fica um diazinho embaixo da coberta e no outro dia vai pra cima. O vendedor, ele tem que ter isso, ele tem que estar disposto. Pra mim, a palavra principal é essa, esteja disposto. Pessoas bem-sucedidas não pecam pelo exagero. Ninguém tem que sair por aí vestido feito uma árvore de Natal. Gente bem-sucedida gosta de quê? Simplicidade, eficiência e o que? Versatilidade. Minha segunda pele, tá? Minimal Club. Minimal Club começou com camiseta, depois foi pro portfólio completo. 90% das vezes que você olhar pro padrinho no estilo básico, sóbrio, bem vestido, eu tô de Minimal Club. E se você também quer participar dessa onda de Minimal Club, o minimalismo já não é só mais uma moda, ele é um estilo de vida. Se você quer participar, vai lá, www.minimalclub.com.br, coloca o cupom PADRINHO. Se você colocar o cupom PADRINHO, você vai ter descontos especiais. Minimal Club, patrocinador aqui do podcast O Padrinho. Pode ter certeza que você vai estar bem vestido, sóbrio, elegante, a cara do Padrinho Podcast. Turma do Padrinho Podcast, mais um episódio. Primeira coisa, segue a gente aí, inscreve no canal. E se você quiser participar do clube de membros, lá dentro do grupo de membros a gente tem uma série de informações exclusivas. Aula sobre cultura, sobre performance, sobre planejamento estratégico, planejamento tático, uma série de outras aulas que alguns convidados que vêm aqui vão lá, vão participar do Padrinho. Outra coisa, a gente já falou aqui, quer fazer um pitch do seu negócio para o Padrinho, quer vir aqui apresentar o seu negócio, receber uma análise, a gente vai começar com esse quadro. Fernanda, já tem gente aí, não tem? Então a gente vai começar a partir de agora. Você é empresário, quer vir aqui receber uma análise gratuita, uma consultoria meia gratuita e a opinião do Lázaro sobre o seu negócio, se inscreve no canal, vai lá, você tem que ser membro. Se inscreve no canal, vem aqui, apresenta pro Padrinho, beleza? Turma, você que está querendo escalar seu negócio, você quer aumentar suas vendas, aumentar sua performance, quer entender de canais diversos, nosso convidado hoje passou a vida inteira nisso. Não só nisso, mas boa parte dela, know-how dele é o quê? Crescimento de venda. Fazer as coisas crescerem. Então, hoje, não saia. Assista até o último minuto desse episódio, se você quer crescer em vendas. E lembra o seguinte, primeiro o progresso, depois a ordem. Sem progresso, não adianta ter ordem. E aqui no Padrinho hoje nós vamos falar especificamente de venda com meu amigo Beto Carvalho. Bem-vindo, meu irmão. Você Tá longe essa mesa, tem que fazer ela mais pertinho. Fazer mais curta. Betão, obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui, Lázaro. Obrigado você pelo convite. Já te conheço aí há algum tempo, conheço a performance do Beto quando a gente fala em vendas, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de aglutinar multidões, que são coisas que eu presenciei esse cara fazendo por 3 anos e alguns meses numa empresa multinacional. Que, por sinal, eu conheci o Beto no mesmo local aonde eu conheci o Caio Carneiro, que teve aqui no Padrinho, e ele falou, porra, saí do Brasil para conhecer o Lázaro em Bahamas. Foi no mesmo episódio que eu conheci o Beto Carvalho. Beto, bem-vindo, e a gente começa por uma pergunta. Quem é Beto? Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Já passou até um filme na minha cabeça do dia que a gente se conheceu. Quem é Beto Carvalho? Beto Carvalho é um cara que é temente a Deus, que acredita que a minha família é uma das coisas mais importantes na minha vida, que o trabalho não só é uma ferramenta para enobrecer o homem, mas para contribuir para a sociedade, e que trabalha não apenas para contribuir, mas também para construir a própria liberdade. Porque eu acredito que uma das coisas da vida é esse equilíbrio, da gente poder contribuir, poder servir, mas também aproveitar as coisas que Deus nos permite aproveitar nessa vida.
que é viver uma boa vida. Conta a sua história, Beta. Do começo. Então vamos lá, antes de contar minha história, eu vim trazer um presente. Eu trouxe um presente pra você aqui, Lázaro. Manda ver. Eu te falei que eu te Falou dei que esse é presente, presente. eu gosto. Isso daqui é algo pessoal, tá? Tem uma história isso aqui. Eita. É algo pessoal que tava ali. Eu falei, cara, isso daqui vai ficar aqui, é meu. E aí um dia que eu vim aqui te fazer uma visita, eu falei, quer saber? Até em celebração da nossa nova empresa, eu falei, eu vou dar de presente pro Lázaro, que a gente já viveu bons momentos juntos, você vai lembrar de mim e vai fazer parte da sua decoração aqui no Padrinho. Eu sei que você gosta de um catena, mas olha isso daí, meu amigo. Caralho, irmão. Isso aqui é raridade. Verdade, irmão. Bota aí. Puta merda. Isso, cara. Aí, ó. Toma aí. No calcanhar. Aí. Vou tentar encaixar isso aqui. No calcanhar que tem os. É aqui? Aí. Não, peraí. É mesmo. É aqui mesmo? Deixa eu encaixar. Tira aí da base. Isso, acho que é isso. Aí, ó. Isso. Porra, meu amigo. Porra, ficou... Tira da caixa. Tira aí. Bola. Ao patino. Aí, ó. Aqui no escritório do Padrinho. Jogo de bola. Eu achando que era uma garrafa de vinho, galera. Meu amigo, E ele falou, você sabe o que é aqui daqui? Eu falei, opa, claro que eu sei, DV Catena, porra. Ele usou um golpe pra ludibriar o indivíduo. Gostou? Muito, vai. Aí, ó, o Scarface vai fazer parte da cenografia agora. Show de bola, Cara, minha história, vamos lá. Sou nascido no interior. Minha infância, as duas grandes memórias que eu tenho na minha infância, parte na fazenda. Minha primeira memória talvez tenha sido em cima de um cavalo com a minha avó e parte no comércio. Então eu tive essas duas grandes influências. E por incrível que pareça, meu pai e minha avó, por parte de pai, vó Tetê e vô Jurandir, eles me ensinaram muito, muito, muito sobre a vida e sobre os negócios na roça, na fazenda. E muito louco isso, porque conforme o tempo passou, eu me lembro de alguns ensinamentos e isso passou a fazer muito mais sentido para mim conforme o tempo foi passando. Há ensinamentos como, por exemplo, meu pai falava muito assim, filho, eu lembro um dia que a gente saiu um sábado de manhã, que tinha chovido, né? E ele falava muito assim, não se pode perder tempo quando chove na primavera. E isso eu já aprendi a questão do timing, dos negócios. Muitas pessoas não entendem que as estações, elas fazem parte da vida, fazem parte dos negócios. E a agricultura ensina isso, né? Meu pai saiu correndo, acordou todo mundo cedo em casa. Vamos, filho, bora pra fazenda, sábado de manhã. Tinha chovido, a gente não pode perder o plantio. E a gente chegou lá, já estavam os tratores no campo e plantando. Meu pai veio de uma origem muito humilde, né? Nascido literalmente na roça. E o agricultor, ele é empreendedor por natureza. Então ele foi crescendo e depois a fazenda acabou criando uma outra estrutura. Eu lembro que ele chegou, tava o campo vazio e ele falou bem assim, filho, nossa cabeça é igual esse campo aí, ó. Se o pai não plantar nada, vai nascer o quê? Eu falei, não nasce nada, pai. Ele falou, não, nasce mato. Por isso que a gente tem que plantar, e se plantar é garantia de colheita, porque tem gente que fala assim, quem planta, colhe. Mais ou menos, né? Dependendo do que você planta. Né? Lógico que para colher, obrigatoriamente, você tem que plantar. Mas nem sempre que você planta, você colhe. Você tem que plantar, adubar, proteger, regar, ter paciência. Não adianta você olhar a primeira plantinha e já querer arrancar ela do solo. Então, esses pequenos ensinamentos, eu lembro na fazenda, coisas triviais, assim. Eu lembro da minha avó, um dia fazendo uma poda de uma árvore, ela me ensinando a podar. Né? Eu lembro coisas pequenas, me ensinando como é que poda. E eu lembro que ela me falou um negócio que eu nunca esqueci. Falou, filho, na vida, às vezes a gente tem que tirar uns galhos velhos hábitos e fazer algumas podas constantemente para que a gente possa crescer e evoluir. E eu tinha, sei lá, 8 anos, 10 anos. Avó, entendi. Mas, cara, 10, 15 anos depois, eu me lembro da avó Tetê falando isso para mim, eu me lembro do meu pai falando isso. E aí você começa a ligar com algumas coisas que acontecem na sua vida e pensar, puxa, que sabedoria simples, uma sabedoria do campo, uma sabedoria da vida real que você pode levar para qualquer coisa. E uma das coisas que eu aprendi é que essa minha influência da terra, da fazenda, do agro, que a natureza, ela nos ensina o tempo inteiro. Deus, ele comunica com a gente o tempo inteiro através de tudo, da natureza. E nós vivemos muitas vezes nas nossas bolhas, que a gente acorda de manhã, entra no carro, ar-condicionado, entra numa outra sala, escritório, ar-condicionado, telefone, fica no celular o dia inteiro sem parar para refletir. A gente não para observar coisas óbvias da natureza, do
da lógica de Deus que a gente aplica em qualquer coisa na nossa vida. Então, se eu ficar falando dos ensinamentos da roça, do meu velho, da minha avó aqui, do meu avô, a gente pode fazer um podcast inteiro só disso. E da parte da minha mãe, da família da minha mãe, de comerciantes, toda a raiz foi de comerciantes, né? Portugueses e italianos construíram um comércio lá na minha cidade, em Ourinhos, e sempre foram da área de comércio. Empreendedores também. E eu me lembro que a influência, a matriarca era minha bisavó, né? Ela viveu até os 98 anos. E, cara, quanto ensinamento aquela senhora me passou, assim, também, coisas simples. E, lógico, passou para minha avó, para minha mãe, mas eu conheci bem a minha bisavó, né? Ela faleceu em 2017. Então, eu vivi bastante com ela, assim. E eu lembro que eu chegava lá, era engraçado, eu chegava na casa dela, e a casa dela muito simples. Ela ficou viúva muito cedo, com 30 e poucos anos, teve que criar 3 filhas sozinha, sei lá, 70 anos atrás, o que representava isso, né? Uma sociedade totalmente machista. Então ela nunca mais se casou, se envolveu com ninguém, muito trabalhadora. Então ela vinha para São Paulo, comprava tecido, costurava, vendia vestido e tal. Começou a construir uma loja de roupas, tornou uma grande loja multimarcas na minha cidade. E eu cresci ali engatinhando eu ia para a escola, voltava da escola, minha mãe me levava para a loja. Eu ficava ali engatinhando no estoque, comecei a crescer, ficava no caixa. Depois tinha lanchonete também, eu cobrava, já tinha essa relação com o cliente, com dinheiro, com negócio, desde pequeno. Para mim aquilo era a nossa vida mesmo, né? Vender, lidar com clientes. E eu me lembro mais velho, né? Eu indo visitar minha avó em Ourinhos, eu chegava na casa dela, uma casa muito simples, porque depois de um tempo, ela ficou velhinha, não quis mais tocar a loja, minha mãe também, foi para São Paulo, ela alugou ali, dividiu a loja em 3 e alugou cada fração ali para uma Cacau Show e não sei o que e tal, e alugou as lojas e ganhava aluguel. Eu chegava lá, minha avó, ela ceguinha, né? Eu chegava, subiava na porta, meu menininho chegou. E ela chegava, a gente ficava conversando, ela adorava pegar um dinheiro, dar um dinheirinho, pegava no sutiã, um dinheirinho. E aí, cara, ela sempre repetia algumas frases que eu nunca vou esquecer e também fizeram parte de quem eu sou. Uma delas era, ela sentava ali fora e ficava assim, como é bom ser rica, como é bom ser rica. E eu, por muito tempo, não entendia muito bem como assim rica? Porque minha avó, bisavó, cara, ela não tinha carro, não tinha bicicleta, era uma velhinha que morava ali, numa casa com tapete velho, sabe? Um negócio assim que você falava, onde ela é rica? O padrão de vida dela não era alto. E eu fui entender isso na faculdade, quando eu cheguei um dia para um professor, estava na segunda semana, eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, em Floripa. Eu escolhi a faculdade pela cidade, pela praia. Sonhava em morar na praia. Passei pro segundo semestre, fiquei 8 meses de férias, fui morar no Havaí. Nesses 8 meses com um primo meu que mora no Havaí. Ali, para mim, foi uma outra escola que eu levo para minha vida também. Isso daí deixa para um outro momento. Mas aí eu lembro que eu comecei na faculdade todo empolgado, administração de empresas. E eu fiz administração por essa influência de negócio. Eu falava, poxa, eu não sei muito bem o que eu quero fazer. Na época eu estava muito envolvido com a música, tocava, tinha banda. Eu falei, não sei muito bem o que eu quero fazer, vou fazer administração que é genérico e, sei lá, vou ter negócios. E aí, logo nas primeiras semanas de faculdade, eu pensando, caramba, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para ser rico? Eu ficava com isso na minha cabeça. Por que eu queria ser rico? E aqui veio um grande princípio, uma virada de chave na minha vida. Cara, meu primeiro sonho era ser rico para ser surfista, para ter tempo para surfar. Eu falei, poxa, aprendi a surfar tarde, uma paixão, me apaixonei por aquilo, o surfista precisa de tempo, você vê um monte de surfista que não faz nada. Fala, puxa, velho, você tem que esperar onda, vento, maré, tem que estar dia, tem que estar tudo perfeito, aí quando tem onda tem um monte de gente na água, era aquela coisa que eu falava, poxa, eu preciso de tempo para fazer esse esporte aqui, não é, sei lá, tênis, eu vou lá jogar uma hora e volto para casa. Eu falei, poxa, eu preciso ser rico para ter tempo para surfar. E aqui já ficou um grande ensinamento deste primeiro sonho, que para a maioria das pessoas puxa, que sonho de quem não quer nada com a vida. Mas aquele pequeno sonho de ser rico para surfar me fez fazer o que eu não faria se não fosse aquela clareza daquele sonho. Ele foi o estopim. Foi a faísca, né? Para eu pensar e falar, cara, o que eu faço para ser rico? Porque eu saí da casa dos meus pais, que a gente não era rico, mas era em classe média, tive uma boa escola e tudo mais, para morar sozinho. E o universitário, ele não tem grandes ambições. Mas a minha ambição era, cara, eu quero escolher quando eu vou surfar. Quero surfar no Havaí, quero surfar na Indonésia, eu preciso de dinheiro para isso. E aí eu cheguei para aqui antes até de continuar, fica até uma frase, não importa qual é o seu sonho,
Importa que ele seja grande o suficiente para você mesmo, para que justifique você fazer algo que você não faria se não fosse esse sonho. Tem gente que acha que precisa ter um sonho maravilhoso, bonito, que as pessoas olham e falam, que sonho. Né? Cara, tem que ser para você, tem que te estimular a fazer algo que você não faria se não fosse aquele objetivo. E eu, nas primeiras semanas de faculdade, aula de empreendedorismo. Eu falei, pô, legal, empreendedorismo, né? Empreender, ter negócio próprio. Poxa, gostei. Minha família inteira empreendedora, sempre, né? Meu pai empreendedor, minha mãe, todo mundo. Ninguém era milionário, mas todo mundo era dono do próprio negócio. Falei, puxa, irado. Cheguei na final da aula, bater um papo com o professor. Falei, ô, professor, dá licença, me conta um pouquinho mais de alguns cases das suas empresas, porque eu vi que ele estava só usando cases de livro. Ele virou para mim e falou assim, Lázaro, isso foi um outro ponto de virada. Ele falou, olha, rapaz, eu nunca tive uma empresa, mas eu já prestei consultoria para vários, assim, tem vários cases que eu vou trazer para vocês aqui. Meu, aquilo para mim foi um soco no estômago. Eu pensei, falei, cara, eu tenho mais 4 anos aqui dentro dessa faculdade. É uma federal. Meu professor de empreendedorismo nunca empreendeu. Falei, como assim, cara? Sabe, mas foi desesperador. Sabe você sentir que você tá numa jaula e você não tem pra onde correr? Porque eu não ia ligar pro meu pai e falar, não vou mais fazer faculdade, porque eu me decepcionei com o meu professor de empreendedorismo. Eu pensei, pelo menos estou em Florianópolis, né? Vamos passar essa matéria. Mas eu tenho um princípio que, cara, não tem como uma pessoa te ensinar algo que ela não viveu. As pessoas só podem te guiar pro caminho que já percorreram. Poxa, eu posso ler o livro e ser um teórico, mas, amigão, nada como hora de voo, entendeu? Hora de voo com leitura, com estudo, opa, eu tenho ali a combinação perfeita. Mas você sabe muito bem disso, nada como hora de voo. Eu me decepcionei muito forte, me deu um desespero. E eu falei, puxa vida, e agora? A minha sorte, porque a sorte, ela existe, fato. A minha sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada e... Mas, na minha opinião, a sua sorte está ligada a quantas vezes você expõe ela. Você quer ganhar no cara coroa, ela está ligada a quantas vezes você joga moeda. Exato. Entendeu? Vamos falar aqui. Não, tudo é planejado, tudo é orquestrado e tudo é de acordo com a minha vontade. Porra, tem que fazer a sorte. Tem que fazer. Tem que fazer Tem que se expor. Exato. E uma hora acontece. E se você tem a oportunidade, você está preparado para aquilo, vai acontecer. Os fatores se encontraram. E eu tive sorte de ter na mesma grade do mesmo semestre um outro professor que eu olhei e falei, cara, esse cara aqui é bacana. E eu cheguei no final da aula e fiz uma outra pergunta para ele. Aqui outra coisa importante. Saber fazer as perguntas certas. Até pro GPT agora, né? Até pro GPT, né? Saber fazer as perguntas certas. Virada. E eu não sei se na época isso... Para mim foi uma pergunta por acaso que eu fiz, mas a resposta dele fez muito sentido para mim. Eu cheguei e falei, professor, como é que eu faço para ser rico? E ele olhou pra mim assim com uma cara meio que, puxa, deu uma risadinha, falou, José Roberto, eu não sei porque eu não sou rico ainda. E eu gostei dessa sinceridade dele, né? Eu não sei porque eu não sou rico ainda, mas, olha, eu nunca tinha pensado nisso. No teu lugar, sabe o que eu faria? Vai ler livro de gente rica. Falei, pá, cara, eu saí dali direto pra biblioteca da faculdade, na aba de finanças lá, e comecei a pegar Pai Rico e Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, comecei a devorar aquilo lá. E eu percebi que em todos os livros de bilionários, de riqueza, existem padrões que começam aonde? Na mente dos caras. Ponto. É a mente. Você sabe, você trabalhou com bilionários até hoje, eu te conheço, eu sei da tua mentalidade. E se você, inclusive, fala uma frase que eu gosto muito. Pessoas que pensam diferentes, é fundamental você estar junto, você se equilibra. Inclusive, no nosso próprio negócio, a gente pensa diferente, a gente se complementa, tem um marco e tal. Agora, a nossa mentalidade está alinhada. Se a mentalidade estiver desalinhada, não seja sócio. Exato. Não conviva. Mentalidade desalinhada não dá certo. Agora, pensamentos divergentes enriquece. Exato. Equilibra. E eu percebi que todos os caras que eram muito ricos, o princípio número 1 deles era, cara, mentalidade. Antes tem que estar na tua mente. A abundância, a prosperidade, antes começa na sua mente. Você tem que ter a mente da abundância, a mente da prosperidade. Eu falei, poxa, legal. E aí, pausa, volta lá na minha bisavó. Eu entendi nos livros também o sentido técnico da palavra riqueza. Porque eu conheço pessoas, ainda mais aqui onde a gente mora, que você sabe muito bem quem é, né? Você passa, tá o cara lá com uma Porsche. Cara,
Se o cara não trabalha, não ganhar um mês, ele tá um cara numa Porsche endividado. Perde. Né? A riqueza não é o teu padrão de vida. A riqueza no sentido técnico é quando eu posso parar de trabalhar pelo dinheiro e os meus ativos me geram renda passiva o suficiente para manter o meu padrão de vida. E aí vem a minha bisavó falando, como é bom ser rica, como é bom ser rica. E eu não consegui entender, foi ali que eu, entendi minha bisavó. Porque o padrão de vida dela, para as coisas que ela queria, gostava e estava com 90 anos. Eu não pensava em, vou alugar um iate, vou lá para Mônaco, alugar uma limousine. Não, cara, ela queria ali ver os netos, os bisnetos, dar uma volta no quarteirão e almoçar com a família no domingo, pegar um dinheirinho ali, dar pro bisneto. Aquilo para ela é a vida que ela tava bom ali, tava bom. E para aquele padrão de vida, os alugueizinhos das lojinhas dela que ela tinha alugado, pagava aquele padrão de vida. Quando eu entendi isso, eu entendi, falei, entendi o que é riqueza então. Então, a partir do momento que eu conquistar os ativos o suficiente para pagar meu padrão de vida, tecnicamente eu sou considerado rico. Isso daqui vai ter um sentido lá na frente. E eu fiz contas, fiz um plano financeiro, e eu percebo que, cara, 100 pessoas que você perguntar, talvez no nosso meio, onde você também, no seu meio, mais pessoas possam responder que sim, tem um plano financeiro, porque a gente está no meio de empresários, de pessoas, mas, cara, sair na rua, perguntar qual que é o teu plano financeiro, as pessoas não têm ideia. A pessoa fala, o INSS, eu vou trabalhar e vou me aposentar. Se você perguntar para as pessoas aonde elas querem estar nos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos, elas não respondem. Triste, cara. E se responder, vai falar assim, eu quero estar morando aqui, quero estar com tanto na conta. Mas espera aí, tanto na conta é você estar, é uma consequência. Então é isso, eu concordo. Falta planejamento, tanto na vida pessoal quanto nas empresas. Falta de uma forma geral. E só complementar uma coisa, Beto. Ser rico e ter sucesso depende do monte de pontos de vista. Exatamente. Eu, quando eu tinha 22 anos de idade, falando em volumes de dinheiro, ser rico era uma coisa. Aos 30, ser rico era outra. Aos 40, ser rico era outra. Aos 50, ser rico é outra. E falando em montantes de dinheiro. E falando do ponto de vista de sucesso, então, aí que mude. Porque quando eu tinha 20 anos, ter dinheiro era ter sucesso. Hoje eu descubro que ter dinheiro não é sucesso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entre nós, não foi importante para os seus 20 anos você entender que o dinheiro é sucesso, porque você conseguiu o dinheiro também. Claro, e hoje o dinheiro, ele meio que para você é natural você fazer dinheiro. Natural da vida. Né? Você faz dinheiro. Natural, você aprendeu a fazer dinheiro. É isso aí. Só que a gente precisou aprender a fazer dinheiro. Né? Cada um nas suas devidas proporções. Eu ainda tenho, sei lá, quanto? 20 anos. 20 anos a menos. Você? A menos, né? Bom, 37. 38. 38. Então você tem 18 anos a menos. A menos. E, lógico, ainda tem muito para aprender e para continuar crescendo, mas eu tive que passar por essa fase de entender primeiro com clareza. Fui fazer um plano financeiro. Eu lembro até hoje que eu cheguei na agência da XP Investimentos. Um amigo meu, eu comecei a falar de investimentos, todo empolgado. Um amigo meu um pouquinho mais avançado no assunto, falou assim, cara, você precisa ir lá abrir uma conta na XP, no investimentos e tal. E eu fui, cara, de bermuda, chinelo. E eu cheguei lá, o assessor me tratou super bem. E ele falou assim, você já fez um plano financeiro? Eu falei, não. Vamos fazer junto? Vamos. Aí ele começou a fazer pergunta. Quanto que eu quero ter, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quero, E, cara, imagina, tinha 18 anos, morando na praia. Eu falei, cara, sei lá, quero ter 10 mil por mês. Eu lembro que eu falei isso, eu quero ganhar 10 mil por mês. Com 18 anos de ativos. Ele fez uma conta, ele me mostrou que para eu ganhar 10 mil por mês de ativos, eu precisava ter de 2 a 3 milhões investido. Ô, Lázaro. Banho de água fria. Banho de água fria, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu achava que, na época, quando você não tem nada, você pensa, quando eu tiver 100 mil, eu tô rico. Exatamente. A hora que você vê que 100 mil não compra nem terreno cheio de mato. E eu lembro que eu saí de lá, eu fiz a cara de rico, né? Não, legal. Posso começar com 800 reais. Eu tinha ganhado 800 reais vendendo paçoca na faculdade, porque eu queria ganhar dinheiro. Empreendia. E eu comecei minha primeira conta de investimento com 800 reais. Só que eu lembro que a hora que eu saí de lá, aquele pensamento foi assim, um divisor de águas na minha cabeça. Eu falei, cara, 3 milhões, como é que eu vou fazer pra ter 3 milhões? E eu sentava, eu só pensava nisso. Eu falava, cara, eu tenho que arrumar um trabalho que eu consiga alavancar. Porque eu queria ganhar dinheiro ainda jovem. Claro. E eu não tinha, cara. Meu pai mais me dava uma mesadinha ali pra pagar o aluguel e olha lá. E eu, cara, como é que eu vou alavancar? E minha cabeça ficava, como eu vou alavancar? E eu comecei a empreender. Eu abri uma primeira empresa de cliente oculto, misterioso e tal. Depois abri um outro negócio. E aí eu conheci a venda direta. E aí foi um marco na minha vida. Eu conheci uma empresa americana
que até hoje existe, de venda de uns equipamentos, uns super aspiradores. E quando eu conheci aquela empresa, o que mais me chamou a atenção primeiro foi, poxa, eu vou poder trabalhar, fazer meus horários, e se eu vender uma dessa máquina aí, que na época custava tipo R$10.000, uma máquina, chegava na tua casa, Lázaro, de terninho, gravata, limpava teu tapete e te convencia, você que nunca me viu na vida, a comprar um aspirador de 10 conto. Na hora eu falei, cara, se eu vender um por mês, eu ganho 2 vezes mais que meus amigos ganham no estágio. Falei, vou tentar. Cara, comecei a arrebentar de vender aquele negócio. E uma das coisas que mais foram valiosas pra mim ali, comecei a ganhar dinheiro, poxa, na faculdade eu tava com 20 anos, eu ganhava 20 vezes mais do que meus amigos fazendo estágio. Juntei dinheiro, abri um restaurante japonês, 2, 3 anos depois quebrei, isso daí fica pra outra história, mas foi experiência na prática ali de negócio. Mas essa experiência da venda direta com os americanos, cara, os caras são os melhores do planeta em construção de lógica para fazer um time de venda performar. Quando eu falo em lógica, qual que é o sistema de treinamento, qual que é o sistema qual que é o processo, o plano de carreira. Cara, todos os mecanismos, os gatilhos para pegar um cara que não sabe nada, fazer esse cara vender uma máquina de R$10.000. Os padrões dos treinamentos, o que falar, os fechamentos e tal, todos os scripts. Cara, eu tive um treinamento ali, não foi só um treinamento na teoria, era um treinamento de campo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo na época o que eu mais tirei dessa experiência, que eu fiquei, cara, uns 3, 4 anos vendendo esses aspiradores, foi onde eu ganhei dinheiro para abrir meu restaurante. Com 21 anos eu estava abrindo meu restaurante com o meu próprio dinheiro, comprei meu carro, o meu próprio carro ali, um carrinho na época que era a sensação, lembra da Fielder? Sim. Eu lembro comprando minha Fielder, cabia minhas pranchas dentro. Era um Corolla. Aquele Corolla State Wagon, né? SW. E a questão da casca que isso me criou na parte comercial. Eu entendi que quando a gente fala em venda, você que a vida inteira liderou times, cara, quando você olha um cara da parte comercial que é top, é um cara que ele é bom só pela parte técnica? Não. Só pela parte de relacionamento humano? Não. Ele tem casca. E um conjunto É um conjunto. Só que o conjunto, quando a gente fala técnico, habilidade humana, você desenvolve. A casca você desenvolve, mas a casca você só desenvolve com hora de voo. Eu tenho uma filosofia que eu acredito, até estava olhando antes esse quadro da águia e me veio isso na cabeça. Isso até talvez seja um pouco até chocante para quem está ouvindo, assim, principalmente para as pessoas mais românticas, que, né, às vezes eu gostaria de falar algo que você gostasse de ouvir, mas eu vou ter que falar algo que eu vi nesses últimos 20 anos em vendas, que eu entendi que, infelizmente porque eu adoraria, a galinha não vira águia. Não mesmo, nunca. Nunca, irmão. Eu tenho um amigo que falava e eu conheci esse cara há uns anos atrás e falava, Lázaro, é pombo com pombo, urubu com urubu. Não voa junto. Cara, a galinha não vira águia, cara. E eu passei... Como eu me decepcionei falando, cara, esse vai ser top. Esse aqui tem o mesmo sistema de treinamento, o melhor sistema de treinamento. Tem capacitação, tem o mesmo produto, tem o mesmo plano de carreira, tem tudo. Por que esse cara não performa? Tudo bem, talvez ele vá performar em outra área, numa área mais operacional, gestão. Se o cara não tem ambição, se ele não tem a pegada, se ele não tem a pena pra voar igual águia, cara, você pode treinar ele, você pode ser o melhor coach, treinador, você pode botar o Tony Robbins pra treinar. O cara não vai virar águia. Ele pode melhorar, ele pode ser uma galinha encorpada. Ele pode ser uma baita de uma galinha, mas ele vai ser galinha pro resto da vida. Claramente. E eu comecei a perceber isso, e eu entendi que, cara, se você é águia, se você quer voar, e aí você tem um sistema de treinamento que vai te capacitar para isso. Porque se você é uma águia abestada, também é uma coisa. Quando você tem informação, sistema de treinamento, capacitação, e você bate asa e voa e cria musculatura, porque não adianta você ser o teórico do livro, isso é a combinação perfeita. Então eu vi que esses primeiros anos nessa empresa me preparou muito na questão da musculatura comercial, da mente inabalável, do estado de energia que uma pessoa da área comercial tem que ter, da pegada de você, sabe, cara, de conseguir mudar o teu estado mental e conseguir contagiar as outras pessoas com isso. E aí mais pra frente, eu vim para São Paulo, conheci numa reunião, conheci um cara chamado Caio Carneiro, que quando eu te conheci eu estava junto com ele, que se tornou um grande amigo, um sócio, um parceiro de negócio por mais de 10 anos.
E aí a gente realmente construiu algo significativo dentro das vendas diretas, com times de vendas. Aí foi onde a Uma gente pergunta para você, irmão. Qual que é a diferença de uma equipe comum e uma equipe de alta performance em venda? Como é que você diferencia? O que o cara em venda de alta performance tem que o vendedor comum não tem? Tá, você tá falando, são duas perguntas. É. Tem a equipe e tem o vendedor. É. Uma coisa é o time e outra coisa é uma mas pessoa. lembra o seguinte, Só que as duas estão ligadas. o time é o conjunto. É, o conjunto. Um está contido no outro. Posso começar pela equipe? A hora que você quiser. Sequência é sua. Para mim, a equipe ela é sempre reflexo do líder. Aham. Tudo começa e tudo termina em liderança. Famílias são construídas, família que prospera, família que cresce, ou família que é arruinada pela boa ou má liderança. Empresas construídas ou destruídas pela boa e má liderança. Igrejas, famílias, nações são destruídas pela boa e má liderança. Equipes que performam, elas têm, sobretudo, um líder que faz o negócio acontecer, que move gente. Você gosta dessa palavra? Líder que move gente? Para mim, a equipe... é o melhor método do planeta. Você pode ter o melhor método do planeta, amigão. Se tu não tem líder para fazer o negócio acontecer, você não vai. Agora, óbvio, o líder com um método. E aí, pessoas. O que diferencia uma pessoa de alta Um performance? vendedor de alta performance por não de alta performance. Tá. Aí, vão ser uma série de fatores. Eu vou falar alguns que me vêm em mente. Uhum. Uma delas é essa fome. Isso não é nem habilidade, cara. Pra mim é um negócio que nasce com você. É a fome, é o querer, é o desejo ardente. Minha bisavó falava isso. Ela contava uma história, que ela chegou um dia na sala de aula e ela prosperou, cara. Ela era pobre, paupérrima. E depois, poxa, construiu um negócio que ela conseguiu se aposentar. Ela falou que o professor dela escreveu na lousa, ela nunca se esqueceu e ela repetia sempre essa história e isso pra mim também pegou. O professor escreveu na lousa, olha lá, querer é poder, eu hei de vencer. E eu lembro daquela história, querer é poder, eu hei de vencer, aquilo lá, me dava força e tudo mais. E depois de um tempo eu lembrava disso tudo e eu falei, poxa, se o cara não quer, ele não tem poder, ele não vai vencer, ponto. Querer, puxa, velho, o líder ele consegue inspirar, ele consegue fazer a pessoa querer um pouco mais. Isso é uma capacidade do líder, mas a pessoa que performa, primeira coisa, ela tem que ter um desejo ardente de crescer, de ir pro próximo nível, de conquistar. Depois, ela tem que ser uma pessoa disciplinada, com foco, com a mente inabalável, porque vendas, todo dia você vai tomar muito mais não do que sim. E tem que ter os métodos para o processo comercial em si, para poder executar aquele processo em si, dependendo do produto, do serviço. Mas para mim, se for falar, Beto, fala uma. É o desejo ardente. Eu tenho uma concepção que é assim, né? A gente tem que ser grato sempre, conformado nunca. E você nunca tem que estar satisfeito por chegar no topo do Everest. Você chegou no topo do Everest, escolhe outro Everest. Pensa, hoje em dia, quando a gente está pensando em, não só na área de vendas, Beto, eu vou pensar em achar colaboradores, funcionários, gente para trabalhar para você, que queira chegar o número 1 na empresa, queira chegar ao número 2. Você quer ver uma coisa que mata uma carreira de um jovem brilhante? É a acomodação. E a acomodação passa do pressuposto dele ser o melhor do círculo que ele vive. Ele vive no círculo. Se ele for o número 1 daquele círculo, e ele tem um monte de puxa-saco em volta porque ele é o número 1, a tendência de ele acomodar é muito maior do que se ele for o número 2 ou o número 3. Porque você olha para cima. Eu tive uma sensação de pobreza grande uma vez que eu fui em Malibu olhar aquelas casas. Eu trabalhava em Westlake, perto de Malibu, Santa Mônica, Los Angeles. E aí um dia eu peguei o motorista e falei com ele, irmão, dá uma volta para mim, quero ver essas casas aqui. Na hora que eu comecei a passar, e ele falou, aqui é a casa do Arnold Schwarzenegger. Eu olhei aquele portão. O portão devia ser o preço de uma casa em Alphaville aqui hoje. Eu olhei para aquele asfalto subindo, aí eu olhava para aquela outra casa e falava, cara, o que esse cara tem? O que é isso? A gente lá embaixo achando que é rico, que tem dinheiro, aí você começa a olhar. Você vai a Mônaco. Você olha para aquilo e fala assim, peraí, velho. O que é isso? Então, não é você desejar o outro, mas você saber que as possibilidades existem. E a sua possibilidade está intrinsecamente a sua capacidade de mover as coisas e fazer acontecer. Então, quando a gente quer um colaborador bom, a gente tem que tirar ele da zona de conforto. Você tem que provar para ele que, por mais dinheiro que ele tenha feito, ele ainda é pobre. E existe
um futuro para ele fazer mais. O lance de ter mais futuro que passado e que esse futuro pode ser mais próspero do que o passado, move as pessoas, né? Então, eu acredito nisso. E aí, em venda é igual, né? Porque venda, talvez, no mundo corporativo, seja a área mais próspera. É onde as pessoas ganham mais. Gênio da empresa, né, cara? Então, eu concordo contigo nesse aspecto. Equipe, Deixa eu poder da aproveitar, liderança. fazer um adendo nisso tudo que você está falando. Aham. Porque a gente se conheceu foi o quê? 2017? Não, 18? 19. 19? Abril 19. Foi isso. Enfim, essa fase já tinha passado. Então, essa minha fase. Sim. Porque lembra que eu falei que o meu sonho inicial era ganhar meus 10 mil por mês para surfar? Cara, em 2017, quando você me conheceu, você sabe o auge que a gente ganhava, o tanto de dinheiro que a gente ganhava naquela empresa lá. Em 2017, eu já estava há 4, 5 anos ganhando muito dinheiro na venda direta. E eu cheguei num ponto em que eu tinha realizado tudo aquilo que eu tinha sonhado inicialmente. Sonhos têm que ser Mas, cuidados. cara, e eu passei uma fase, dizem, e independente de onde você está, você pode passar por essa fase em qualquer momento. É chamado de síndrome do alto. Porque o alto, pra mim, pode ser um degrauzico Tudo é pra referência. você. Tudo é O referência. seu alto pode ser um degrauzico pro outro cara. Tudo é referência. Tudo é referência. Mas pra mim, pra minha família, pra todas as pessoas da minha família, cara, eu tinha 20, nem 30 anos, 28, 29 anos. Era o cara que mais tinha ganhado dinheiro na minha família inteira, se somasse todo mundo. E tio médico, tio que trabalha no Einstein e tal. E, cara, sabe quando você chega e fala, pô, aquele meu sonho que eu tinha de, se eu quiser me aposentar só pra surfar, eu posso? Tava na Indonésia, num barco, nas Mentawai, ganhando dinheiro que eu nunca tinha sonhado. E eu passei por isso, por essa síndrome de, e agora? E sendo bem sincero, Lázaro, nem foi a questão do quero mais dinheiro. Porque eu lembro que eu cheguei a um momento que eu falei, cara, minha diferença pro milionário em Mônaco, lá, o bilionário em Mônaco, é que ele compra o iate, eu alugo o iate por 2 dias. Tipo, vai mudar minha vida. E, sinceramente, o que passou a me... Eu penso que o mais importante, isso é uma opinião própria, para que você encontre a motivação para o próximo passo, não é nem a questão de você... Tudo bem, se você mudar a sua referência, de você ver que talvez o seu alto não era tão alto assim, mas mais importante, na minha opinião, pelo menos para mim, foi conseguir encontrar o que te move lá dentro. E uma das coisas que me moveu para dar outros passos, porque eu era lá um do número 2, 3, 1 do meu ciclo, né? No nosso setor ali, talvez no mundo a gente tava nos top 15 do mundo, né? A galera que você conheceu, que era nosso time, nossos sócios ali, foi encontrar um propósito dentro de mim que me fizesse dar um próximo passo. E isso veio muito, sinceramente, cara, pra mim, de conexão com Deus mesmo, porque chega um momento que você, que pra mim, pelo menos, eu pensava, poxa, mas e o material? E daí? Eu não vou tomar 2 garrafas de vinho a mais, ou comer 2 bife a mais, ou, vou comprar um carro a mais. Isso já não era um negócio que me estimulava tanto, mesmo pra mim, o meu alto não sendo tão alto assim hoje, olhando pra trás e falando, pô, não era tanto assim. Mas foi algo de realmente entender o propósito positivo do dinheiro e a importância e a obrigação que gente boa tem de prosperar e transbordar. É igual se eu pegar essa xícara aqui e encher ela até a boca de água. Você fala, cabe alguma coisa dentro dela a mais? Você fala, cabe, Beto, se você derramar um pouco para fora. Então, quando você tá cheio, você acha que você chegou no topo, é quando você alcança o auge da vida, que é quando você começa a transbordar. E transbordar não é só, vou fazer uma caridade, vou fazer uma doação. O próprio ato de você transbordar o seu conhecimento, a gente estava falando um pouco antes aqui sobre isso, que inclusive foi uma das coisas que te estimulou, e eu me identifiquei muito porque foi talvez a única coisa que me estimulou de verdade a cair para dentro do mercado educacional, a começar a ser mais ativo nas redes sociais, porque eu tive um tempo, essa fase de 2017, que, cara, eu quis deletar Instagram, não queria mais ver gente, tava cansado daquela fama nichada que a gente tinha, mas de gente pra caramba, não queria saber disso. Foi essa obrigação de transbordar o conhecimento, e foi o que você me disse, pô, Beto, tem cara que me para na academia e fala assim, puxa, Lázaro, obrigado, valeu por aquilo que você me falou. Você fala, peraí, cara, quem sou eu na fila Falei do... nada. Não falei nada, mas você entender que, cara, a gente é veículo a gente tem que ser veículo, principalmente para quem tem um talento. Total. Isso está na Bíblia.
a parábola dos talentos, né? Para aqueles que multiplicaram os talentos, mais talentos lhes foi dado. E para aquele que escondeu e enterrou o seu talento, o talento que tinha lhe foi tomado. Então, essa obrigação de multiplicar o talento, de multiplicar aquilo que me foi dado, que para muitos não é nada, mas para muitos é muito, e para mim foi muito, transformou a minha vida, ou aqueles conhecimentos, aquelas dicas, aquelas cartas, aquelas sementes, eu poder transformar e contribuir para outras pessoas, isso foi para mim um grande impulso. E quando a gente percebe que quanto mais você contribui, mais você impacta, mais dinheiro você ganha, pô, passa a ser simples, fácil ganhar dinheiro. Porque quanto mais você transborda, mais você ajuda, mais você é abençoado. E aí vem uma frase que eu gosto de repetir muito, de John Kennedy no discurso de posse. Antes fosse essa a filosofia dos políticos. Não pergunte o que o povo pode fazer por você. Não pergunte o que o país pode fazer por você, mas pergunte o que eu posso fazer pelo meu país. O que eu posso fazer pelo meu povo. Porque é assim que se constrói riqueza, é assim que se constrói significância, é assim que se constrói abundância. Ajude as pessoas a pagar as contas delas e as suas estarão pagas. É simples. Você é empresário, você sabe. Quanto mais gente você ajuda, mais gente você recebe. Fala, empresário e empreendedor. Tá precisando engajar seu time? Concorda comigo que capital intelectual é o principal patrimônio do seu negócio? Tem uma dica para você super mega importante. Bom Pastor Multiassistência Plano Corporativo. Você vai montar o seu plano de acordo com a necessidade da sua empresa, um plano de benefícios completos. Lá dentro você pode colocar seguro veicular, assistência veicular, assistência odontológica, telemedicina veterinária, uma série de outros produtos, plano funerário, auxílio funerário, né? Tem uma série de outros produtos que você vai clicar lá e eleger para motivar e engajar seus colaboradores. Cuida bem do seu capital intelectual. E para isso, conheça o Grupo Bom Pastor Multiassistência. Clica aqui, saiba mais. Vamos lá. Você começou há 20 anos atrás. Com o advento da tecnologia, com o advento da internet, quais as habilidades um vendedor de sucesso ele precisa ter? São as mesmas do passado ou o mercado mudou e a necessidade de mais skills vieram juntos com essa tecnologia? Vieram, sem dúvida. Agora, a pergunta é essa? É essa. Comparar o vendedor de 20 anos atrás, aquele do robozinho lá do aspirador de pó, e o de hoje, o que muda? Mudou muito, porém, uma das coisas que eu percebo é que os vendedores da nova geração, as habilidades antigas, entre aspas, mais old school, que é essa venda do campo, sabe a venda de você pegar o telefone e ligar para alguém? Isso ficou obsoleto por um tempo, mas hoje é ouro. Porque eu percebo que as pessoas que não desenvolvem essa habilidade mais old school, dessa venda do campo, dessa venda do telefone, elas também vão sofrer. Agora, o cara das antigas, que não desenvolveu hoje, cara, a IA, principalmente, ela vai ajudar para otimizar processos, diminuir o número de pessoas para fazer a mesma coisa, trazer informação filtrada para o vendedor, ajudar na tomada de decisão. Então, sem dúvidas, nossa, eu vejo no nosso próprio negócio o quanto que a tecnologia vem nos ajudando a vender mais com menos gente. Você sabe que eu tive uma discussão ferrenha dessa com o Daniel Liberty, lá, dono da V4, que ele fala o seguinte: a IA não está substituindo gente com a G4, não, ela está amplificando. Ela pensa o seguinte, na V4, ele bota mais gente e a IA é um amplificador. O que ele fazia com 10, ele está fazendo com... O que ele fazia com 30, hoje ele faz com 10. Só que em vez dele demitir 20, Sim, ele dá ferramenta para os 30. para os 30, concordo. Aí ele aumenta a gente e amplia o campo de visão e de ação Concordo. da IA. E em vez dele usar a IA para virar uma economia de folha de pagamento, ele usa a IA para ampliar o alcance. Concordo. Ele não demite ninguém. Ele contrata e amplia o campo. Contrata e amplia o campo. Que é a forma de ficar mais exponencial a força do vendedor. Concordo. Ela virou uma ferramenta de exponencialidade e não de corte. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Ele fala assim, porra... tudo depende, né? Eu faço... Da empresa, da sua eu faturo capacidade, mas 100 mil com 10 vendedores. Se eu pôr IA, eu vou faturar os mesmos 100 mil com um. Porra, mas eu posso faturar 1 milhão com 10, velho. Então eu vou deixar esses caras aqui e vou faturar 1 milhão com 10. Em vez dele ver como ponto de economia,
ele vê como ponto de amplificação. E ele é um garoto jovem também, tem poucos anos de idade. Eu olhei pra cara dele e falei, faz sentido. Faz muito sentido. Poder de fogo, né? Cara, eu vejo a tecnologia para tirar qualquer trabalho operacional que seja inútil. Não que seja inútil, porque todo trabalho ali vai ser útil, todo processo vai ser útil. Mas tudo que o vendedor puder jogar para dentro de um sistema de automação, de IA, para que ele foque apenas no relacionamento com o cliente, e muitas vendas hoje nem precisam mais do vendedor, né, Lázaro? Vamos falar bem a verdade. Agora, dependendo do ticket, dependendo da venda, menos complexas, não. as menos complexas não precisa. Não precisa mais. Aquele tirador de pedido, ele morreu. Morreu. Eu também concordo. Aquele cara que o call center fazia o papelzinho, você quer quanto? Tô te mandando agora. Essa morreu. Entendeu? Agora, por exemplo, você não vai comprar um imóvel com uma IA. Você vai querer um relacionamento, você vai querer confiança, você quer olhar no olho. Exatamente. Quanto mais complexo, quanto mais caro, mais sofisticação precisa. A IA é ferramenta. Quanto mais básico, ela substitui. Eu acho que pode ser. Vamos falar aqui uma coisa, Beto. Você que já trabalhou em vários lugares do mundo, me conta uma coisa. Cultura muda e a tecnologia Boa facilita esse negócio? Não facilita? Boa pergunta. Porque a gente, cada vez, o mundo tá ficando menor, né? Uhum. O mundo tá menor. Então, no processo de venda, é diferente de acordo com a cultura? Essa é a primeira pergunta. Tá. Segundo, o advento da comunicação mais rápida, clara e da tecnologia, isso facilitou a você interagir com diversas culturas ou tá tudo ainda diferente? Não, tá. Primeiro Evolução. passo é, cultura muda? Muda, porém existem coisas universais. E uma das coisas que eu percebi, e foi muito louco isso daí, cara, porque essa fase que eu tava viajando o mundo, foi uma fase em que eu tava no meu auge, ao mesmo tempo veio a doença do meu pai, que depois veio a falecer, então eu vivi ao mesmo tempo o auge e uma profunda reflexão daquilo que realmente valia a pena. Então, quando eu penso na minha trajetória internacional, quando iniciou a expansão internacional nos meus negócios, na verdade começou em 2014, mas foi ali até 2020 um auge de eu viajar o mundo inteiro, Japão, Europa, Estados Unidos, América do Sul ali inteira. Então eu me lembro que foi muito marcante isso. E existem coisas que são padrão em qualquer país, em qualquer cultura. Por quê? São seres humanos. Existem estágios de evolução humana, desejos humanos, padrões de pensamento, padrões de atitude, que são padrões, o próprio nome diz, em qualquer lugar. E é engraçado que até as desculpas dos vendedores são as mesmas. Eu lembro de chegar, sei lá, o Brasil é um país, né? Então você chegava lá no Nordeste e chegava um cara, rapaz, aqui no Nordeste, aqui é cidade de praia, aqui não sei o quê. Aí eu chegava lá no Rio Grande do Sul. Não, meu, porque o gaúcho aqui é muito fechado e tal. Sempre vinha, o vendedor, ele sempre tem uma desculpa, principalmente o vendedor médio. Uma desculpa do porquê ele não tá vendendo, do porquê ele não tá fazendo. Aí eu falei, bom, então o problema é no Nordeste e no Rio Grande do Sul, né? Cheguei na Argentina, hermano, show, porque aqui o argentino... Aí dava a desculpa por que o cara não vendia. Aí eu ia pro Japão, a desculpa por que o cara não vendia. Então comecei a perceber que todo lugar vão ter desafios diferentes, mas em todo lugar vai ter o vendedor que vai enxergar aquilo uma oportunidade, que vai pegar aquele desafio, vai vencer o desafio, vai resolver o problema e vai vender. E vai ter o vendedor que vai arrumar desculpa. Ponto. Só que existe, sim, para cada país, para cada... No Brasil mesmo, a cultura de tomada de decisão. Se você chegar para um gaúcho, para um mineiro, para um cara em Manaus, muda. A maneira como você vai vender para esse cara, a maneira como você vai chegar, já muda. Agora, quando a gente pensa, a segunda pergunta era a questão de como a tecnologia está unificando isso, ou não, ou se continua a mesma diferença. Cara, boa pergunta, Lázaro. Eu vou arriscar uma resposta, porque eu não sei essa resposta. Eu acredito que está mudando, porque hoje em dia está todo mundo muito conectado em tudo, então as notícias elas correm em todos os lugares. Então você vê que as grandes marcas que estão crescendo, elas buscam analisar uma tendência que não é mais aquela tendência regional, é uma tendência global. Mas eu acho, o que você acha? Você acha que eu penso assim, cara, o que acontece? Você consegue ter mais benchmarkings. Então, eu, por exemplo, sigo um cara chamado Grant Cardone.
Gosto dele também. Entendeu? Que, cara, há pouco tempo atrás eu não sabia nem quem era. Entendeu? Então você consegue ter mais alcance de benchmarking, você começa a ter mais alcance, você começa a entender que tudo, independente da cultura que seja, o grande diferencial é a gente. Pode ser no Japão, pode ser na Argentina, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos. O grande diferencial continua a ser gente. A barreira cultural pode ser por uma questão de hábito, em algumas coisas, ou de produto. Por exemplo, um shampoo que você vende no Brasil hoje, se você levar para um clima frio da Suíça, quando ele ficar na temperatura lá de 0 graus, ele não vai sair do frasco. Eu tenho que ter uma diferença de formulação. Mas o hábito de consumo é o mesmo. O que muda é a formulação do produto, porque tem um clima quente, um clima frio. A perfumaria é igual. O clima frio ela é mais encorpada, o clima quente ele é mais fresco. Mas o produto em si, a forma de vender é muito parecida. Agora, que a comunicação ela facilitou muito a vida, ela facilitou muito a vida. Você consegue entender mais, você consegue ter alcance. O lance do alcance, para mim, é uma arma vencedora. Em vendas também. Né? Você consegue vender pela internet, irmão. Antigamente eu tinha que ir lá. Entendeu? Então eu acho que o alcance mudou. Né? É óbvio que você tem que respeitar questões culturais. Então vamos lá. Até uma Pode mandar. vírgula nesse assunto. Cara, o que é inteligência artificial hoje? Você acabou de me fazer uma pergunta que se eu jogar no chat GPT, fala assim, qual que é o hábito de consumo para comprar... Como é que é para comprar tênis em Portugal? Ele vai me passar alguma coisa, alguma dica para eu chegar lá um pouco mais preparado. Então até aquela pergunta anterior, né? O que o vendedor usa IA? Cara, para se preparar muito mais. Agora eu penso que para falar de grandes tendências, principalmente quando fala de marketing, de vendas, cara, os Estados Unidos continua sendo uma grande referência, né? Deixa eu contar uma outra coisa aqui importante. Essa é importante para esses caras. O cara que está ouvindo a gente, ele tem força de venda e ele quer motivar a força de venda. Eu sou fã da meritocracia, né? Que a gente é o que move. O marketing de relacionamento ele é movido por meritocracia. Se tu faz, tu ganha. Se tu não faz, tu não ganha. É o sangue nos olhos de que a gente precisa. Então vamos lá. Como funciona na prática a criação de um plano de carreira dentro do ecossistema que tu viveu? O que move as pessoas lá dentro? A gente sabe que é a causa, é a ambição de ganhar dinheiro, é o estilo de vida, e ponto de vista do Lázaro, né? Nós já tivemos no mesmo tipo de business em locais diferentes. No meu ponto de vista, tinha o tal do ecossistema, tinha o lance da valorização pessoal, tinha o lance da grana, tinha o lance do reconhecimento. Meritocracia não é só mérito por dinheiro, tem que ser mérito pelo reconhecimento. Tinha o tal do sofá branco. Conta para esses caras o que tu fazia para tirar uma performance daqui para cá num curto espaço de tempo, do ponto de vista de plano de carreira e meritocracia. Eu vou tentar até trazer um aspecto mais amplo em cima disso tudo, porque apenas o plano de carreira é um dos pilares. E eu acabei de falar da galinha não virar águia, mas eu falei e vou repetir, uma galinha ela pode ser uma galinha mais encorpada e ser uma galinha melhor. Então a pessoa que produz você levar ela para 3, poxa, triplicou. Né? Aí o cara, a high performance vai ser 8, 9. Uma das coisas que a gente fez, né, e você vivenciou isso, talvez tenha sido um dos maiores cases mundiais, né, dentro da venda direta, o nosso negócio, porque a gente centralizou todo o treinamento de Brasil, Argentina e Paraguai, basicamente, né? Peru também, a gente pegava ali que era só nosso e a gente espalhou aí, que não era 100% nosso, mas em outros países também. E nosso sistema de treinamento, a nossa empresa, ela fazia o quê? Ela centralizava o plano de carreira não era nós que criávamos, mas nós criávamos campanhas e a gente fez um plano de carreira dentro do plano de carreira, um plano de reconhecimento dentro do plano de reconhecimento. E eu vejo que isso ele é aplicado para qualquer outra empresa. Né? Hoje, que a gente está no meio de educação executiva, é impressionante. Todas as empresas que chegam ali para a gente, as pessoas, todas as dores são similares e não existem erros novos. Tem pessoas novas cometendo erros antigos, pessoas antigas cometendo erros antigos. Quando você olha para um plano de carreira, você tem que pensar a primeira coisa, tudo gente, pessoas, em qualquer negócio, as pessoas têm mais ou menos as mesmas ambições. Se você chegar para ela e só falar, você vai ganhar muito dinheiro, tá, legal.
Qual que é o preço que ela vai pagar para isso? Como vai ser o estilo de vida dela? Porque hoje em dia, principalmente depois da pandemia, o cara ele não quer só o dinheiro. Ele quer dinheiro, mas ele quer ter tempo para poder levar o filho dele na escola, ele quer poder ter estilo de vida, ele quer viver experiências marcantes. Então, um dos grandes segredos do nosso negócio era pensar desta maneira. Como que eu posso estimular uma pessoa a ganhar dinheiro para valer se ela entregar resultado? Galera, isso aqui, ó, para você que tem equipe de vendas, não adianta você querer economizar em comissão para vendedor. O vendedor que entrega resultado, ele tem que ser bem pago. Qual que é a área mais importante de uma empresa, Lázaro? Você falou aqui, eu adoro isso, progresso depois ordem. Não adianta você ter a empresa toda organizadinha, você não vende. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas é isso mesmo. Para mim, a parte mais importante de uma empresa é a venda, é o oxigênio pro pulmão. Depois eu arrumo a casa. Então, se você quer vender, você precisa ter gente boa, você precisa ter o estímulo correto para essa pessoa, porque o vendedor bom, amigão, ele vaza. Se você não cuida bem dele. Se não reconhecer, ele vai embora. Se você não reconhece. E os cabeças da organização, isso aqui é muito importante. Eu quero criar um ecossistema de vendas na minha empresa. Eu quero criar um sistema de comissionamento, um plano de carreira. Se você que é o dono, você não domina vendas, você não vive vendas, a sua empresa nunca vai ter uma cultura de vendas. Olha o Adib. O Adib. É o maior exemplo hoje no Brasil, cara. O que ele está fazendo com a CIMED? O cara vive vendas, é a cultura da empresa. Ele transmite, o vendedor, ele olha. Então, a primeira coisa, os líderes, tudo começa e termina em liderança. Tem que inspirar. Na nossa empresa, o grande segredo era isso. Todos os líderes eram águias, viviam vendas e davam um exemplo. Depois, quer construir um plano de carreira? Então, você tem que ter algo claro para o vendedor. Se for algo muito complexo, ele vai ficar fazendo muita conta. Tem que ser algo que ele fala, beleza, se eu atingir isso, eu faço isso, ganho isso. Faço isso, ganho aquilo. Tem que haver uma progressão para que alimente a ambição dele querer continuar crescendo. O plano de carreira não pode ser um negócio que ele bate e conquista pro resto da vida. Você deve construir elementos simbólicos. Uma coisa é eu chegar para você e te dar 100 mil reais. A outra coisa é eu te pagar uma viagem, não sei para onde, te dar um carro. Você vê as grandes empresas americanas, né, de seguro, de venda direta, essas grandes empresas que você pega, que tem grandes times de vendas, sempre tem símbolos, né? Tem um anel, tem um carro, tem uma viagem, porque aquilo é algo que o vendedor nunca esquece, é algo que ele vai postar nas redes sociais, é algo que outro vendedor de outra empresa tá olhando e falando, nossa, o cara ganhou uma viagem para Bahia. Olha, que bacana. Você retém o talento, o cara que está fora quer trabalhar na sua empresa, a família daquele vendedor usufrui junto com ele de um prêmio, como uma viagem, por exemplo, como um carro, como uma experiência. Então o marido, a esposa estava chateada que o marido está chegando mais tarde em casa. Daqui a pouco ele ganha uma viagem para a Bahia e leva a família inteira. Poxa, tá aqui, amor, tô a recompensa. Às vezes é melhor do que eu dar os 5, 10 mil reais para ela de bônus. Eu dou uma viagem que ela nunca vai esquecer. Se você der os 10 mil reais, ela não vai fazer aquela viagem. Se você deu os 10 mil reais, às vezes ela gastou, sumiu do dinheiro, nem vai lembrar daquilo. E algo que a família vai conectar. Então, são esses pilares que a gente sempre busca trabalhar quando vai construir um plano de carreira, né? Clareza, motivação, prêmios simbólicos, algo que seja estimulante para a pessoa crescer e botar dinheiro para o vendedor realmente atingir a meta e depois tem que ter o prêmio de consistência de meta. Eu tenho uma meta para bater aqui. Eu preciso vender tanto desse charuto aqui, que é onde me dá mais margem na empresa. Bati esse mês, toma aqui o prêmio. Tá, mas eu tenho 12 meses no ano. Mês que vem você bateu, toma aqui o prêmio. Tá, e se o cara bater 10 vezes do ano a meta, você vai dar 10 vezes o mesmo prêmio? Não. Pô, ele gerou consistência para o seu faturamento. Dá 10 vezes o mesmo prêmio, o quê? E algo a mais. Para que ele queira manter a consistência. Então, lógico, cada caso é um caso, mas existem padrões que vão se repetir em qualquer negócio. Total. Deixa eu te falar uma outra coisa. Qual que é o erro mais comum de um líder de time comercial? Cara... Principalmente aqueles que você tem experiência. Tem uma coisa que é muito perigoso, que é a síndrome do holofote. O líder querer ficar no holofote, querer manter a atenção para ele. E líder bom é líder que forma líder. Então, a trajetória de um líder excelente, pelo menos na minha experiência, é aquele líder que ele chega, ele sobe no palco, ele tem o holofote, ele tem um momento em que ele brilha, ele precisa brilhar para inspirar,
mas ele sabe o momento de passar o bastão e colocar um outro líder no holofote. Então, para mim, um dos grandes erros é a pessoa se perder O ego e a vaidade. com o ego e com a vaidade. Outra coisa, Beto, Vamos vamos detalhe, falar. tá? Também. E se perder nos pecados capitais, perder credibilidade. Porque o líder que perde credibilidade, nunca mais ele conquista, cara. O mercado tá mudando. Antigamente nós éramos todo mundo. Você escolhia um canal e era monocanal. Depois virou bicanal, depois foi ampliando. Hoje todo mundo vende em todos os lugares, tal. Como é que tá a tendência e o futuro da venda direta, principalmente a venda de marketing de relacionamento no planeta e no Brasil? Eu acho que tá bem nessa área que você falou, Lázaro. Mudou completamente. Você vê todas as empresas hoje estão tendo que pivotar, ou pelo menos expandir canal, ampliar. Hoje o consumidor ele entra no marketplace, ele dá um clique, ele sabe o preço de qualquer coisa, ele pede e no mesmo dia está na casa dele. Então eu vejo que as empresas estão, primeiro, saindo de uma visão líder-cêntrica para uma visão cliente-cêntrica. Isso é importante, senão o cara fica na mão do líder para sempre. De vendas, o líder é importante, mas Poxa, que é o manda. cliente que manda, meu amigo. Eu falo assim, primeiro mandatário é quem a gente consome. Segundo, a força de venda. O resto presta serviço. É isso. Primeiro que a gente consome, segundo, a força de venda. O resto, todo mundo presta serviço para esses dois. Né? E você acha que... Eu tenho uma tese que o canal venda direta, ele vai ser um canal de suporte. Ele não vai ser mais canal principal. Concierge, né? A venda direta, a venda de relacionamento, ela vai focar muito mais na assistência, no relacionamento, na experiência. Ela vai ser sempre suporte. Ela não vai ser mais vetor principal. Por mais que seja importante o fator humano, não vai ser o mais vetor principal, baseado no que eu estou vivendo nos últimos 15 anos de mudança. Eu posso dizer que é exatamente isso até a base da tese da empresa que eu lancei. Depois que eu fui para a Austrália fazer meu sabático, que não virou sabático, né? Não consegui ficar um mês sem trabalhar, já arrumei coisa para fazer, inclusive, de lá da Austrália, comecei a, junto com os meus sócios aqui do Brasil, a iniciar esse negócio. A gente lançou nossa empresa em maio de 2023, daqui uma semana faz 2 anos. Os primeiros 7 meses a gente faturou 38 milhões. E a base da nossa tese é justamente essa. O consultor de venda direta, ele funciona como um canal para conectar o cliente, um canal de marketing que é gerador de caixa, eu chamo do marketing de infantaria, né? Ele entra na casa do cliente e fala, esse charuto não presta, joga no lixo, te bota outro lá. Mas, principalmente, dentro da nossa empresa existe essa vertical de a gente traz o cliente e o consultor atende o cliente quando ele precisa de algo. Ele faz um concierge, um atendimento, é um fator humano para a pessoa saber que, poxa, não é só um robô, eu tenho alguém para me atender. Mas, sem dúvida, a gente precisa estar ali transitando em todos os canais, porque a grande maioria dos clientes hoje não quer comprar na mão de ninguém. Ele até se te encontrar na academia, se tiver uma creatina lá para ele, ele vai lá e pega na sua mão, mas ele quer dar 2 cliques e chegar na casa dele. Mas, ao mesmo tempo, se tiver qualquer problema na logística, ele quer ligar para quem? Pro Lázaro. Fala, ô Lázaro, e aí, minha creatina não chegou, resolve aqui para mim. Show de bola. Você acredita numa coisa que está muito em moda, no social selling e na venda por comunidade? Pô, demais, cara. Acredito muito. Comunidade, principalmente, tá, Lázaro? Hoje a gente vê que uma das grandes tendências das marcas é a construção de comunidade. Se você tem um grupo leal, engajado, um grupo que se conecta, poxa, você vende qualquer coisa para esse grupo. Então, é uma das coisas que mais tem valor. E social selling, é óbvio que o social selling, existem tipos de social selling, né? Isso daí, de certa forma, até está se prostituindo. E hoje a gente recebe mensagem o tempo inteiro no Instagram de alguém querendo vender algo para você. Mas a gente não pode negar este canal de aquisição. Quando a gente pensa... Ele gera milhões. Gera milhões. Quando a gente pensa, principalmente na área educacional, por exemplo. A gente tem alguns canais de aquisição e o social selling, pelo menos no nosso negócio, ele é pelo menos 30% de receita. Deixa eu fazer outra coisa. Que conselho você vai dar para alguém que quer começar agora numa carreira de vendas de sucesso igual você teve? Você lembra do Beto, com 18 anos de idade? Vamos colocar aqui que a turma que está assistindo a gente aqui vai falar assim, cara, eu quero ser o Beto amanhã. O que eu faria hoje? 3 ou 4 conselhos básicos. Fala, querida, vai por esse caminho, por esse, por esse, por esse. Tá bom. Primeiro, não queira ser o Beto nem ninguém, né? Queira ser o melhor você que você pode ser. Queira ser melhor amanhã do que você é hoje. Saber ter você como seu principal comparativo, porque se a gente ficar se comparando com os outros, principalmente na era digital, a gente sofre, a gente fica deprimido.
Então, busque ser melhor do que você é. Sonha grande, vendedor que sonha pequeno. Não só vendedor, porque para mim o vendedor ele é um empreendedor ali, né? Só que se ele não tem o CNPJ ali, ele não vai ter o risco, mas o vendedor ele é empreendedor. Ele tem que todo dia acordar com aquela gás, aquela energia, aquela, poxa, hoje eu vou vencer, hoje eu vou conquistar novamente, vou matar um leão por dia, né? O vendedor ele não tem rotina. O vendedor é aqui, altos e baixos. Um dia você tá feliz, aí você tomou um não, aí a venda cai, você vai lá para baixo, aí você faz uma venda, você sobe de novo. O vendedor ele tem que controlar o pêndulo emocional. Então, você quer ter sucesso nas vendas? Sonha grande, porque senão você não vai ter motivos o suficiente para continuar aguentando os altos e baixos da venda, a oscilação emocional que a venda te traz. Aprenda a controlar esse pêndulo emocional. Celebre as conquistas, mas não fique embriagado no seu pequeno sucesso diário. Saiba celebrar, mas sem se embriagar no seu sucesso diário. E ao mesmo tempo, quando você cair, saiba levantar rápido. Curta a tua derrota, mas rápido. Sofreu um dia? Bichão, dorme aí, ó, fica um diazinho embaixo da coberta e no outro dia vai para cima. Então o vendedor ele tem que ter isso, ele tem que estar disposto. Para mim a palavra principal é essa, esteja disposto. Qual empresa você admira a força de venda e por quê? Tem alguma? Ai, Hoje que você fala, cara, eu admiro essa empresa e por causa disso. falando em vendas, Lázaro, tem muita empresa séria agora, pensando assim de bate pronto. Fala uma aí você. Eu sou fã do Boticário. Boticário, para mim é um case, é um Bizarro. benchmark para nossa empresa. É. Boticário, qual mais? Vai lá. Você tem Boticário, você tem vários modelos de negócio que eu admiro, mesmo alguns que estão passando em turbulência no momento. Por exemplo, Localiza é um modelo de negócio que eu admiro e está passando turbulência. Gerdau é um modelo de negócio que eu admiro e está passando em turbulência. Se você passar em turbulência, não perde o meu respeito. Agora, se você passar por turbulência e sair, você ganha mais É respeito. isso. Ganha mais respeito ainda, porque efeito colateral vai ter na vida. Então eu tenho vários modelos de negócio, não só em vendas, mas que eu admiro pra caramba, né? Vários. Meu irmão, vamos lá pro bate-bola. Maior erro do Beto. Maior erro do Beto? Ixi, rapaz, vou fazer uma lista aqui. Alguns que Alguns erros. causou dores. Cara, não aproveitar as flores do caminho, principalmente nos momentos desafiadores. Eu olho para trás hoje e eu vejo que nos momentos desafiadores, muitas vezes eu sofri, ao invés de aproveitar, porque a gente precisa viver, inclusive, o drama. Viver, inclusive, o desafio. Quando você estiver passando num lugar escuro, você tem que viver aquilo, porque aquilo te torna mais forte. E depois que você passa, você olha para trás e fala, cara, Deus não me desamparou. Então, nunca perder a fé. Talvez a minha fé tenha sido abalada em momentos desafiadores. E hoje, quando eu olho para trás, a minha fé, hoje ela é mais fortalecida e foi algo que eu aprendi. Quando você estiver num momento desafiador, tenha fé, porque a vida é sobre sofrer e passar pelo sofrimento. Total. Vamos lá. Qualidade mais importante do líder em vendas? A qualidade mais importante do líder, para mim, sempre é a capacidade de servir incansavelmente. O líder, ele dá o sangue pela equipe e pela missão que ele está empenhado em realizar. Algo ou alguém que impactou sua jornada? Algo ou alguém que impactou minha jornada, falecido Jim Rohn, que eu comi os áudios e os livros dele e até hoje escuto. Sem dúvida nenhuma, para mim, foi o número 1 aí, né? Jesus, para mim, já é óbvio. É o número 1 de todos. Uma frase que define seu pensamento nos negócios. Uma frase que define meus pensamentos no negócio. Não sei se é uma frase. Algo que te Algo que define. define. Se não tiver um propósito por trás daquilo, vai ser vazio. E não vai te dar gás. Você pode fazer por algum tempo, mas depois a gasolina acaba. Então encontre o propósito por trás das coisas. Irmão, chegamos no final aqui do bate-papo. Eu tenho certeza que essa galera aqui deve estar curtindo bastante, principalmente que vendas é vetor principal do sucesso dentro das companhias. Você não bota ordem sem progresso, tu não cresce sem vender, tu não tem empresa sem vender. Lázaro, mas eu sou uma empresa de governança. Tu tem que vender seu serviço de governança. Não tem jeito. A venda ela tem que acontecer dentro da companhia. E obrigado pelo seu auxílio, galera. Mesma coisa. Aliás, a mesma não. Promessa. O cara veio aqui, ele se fudeu comigo.
Clube de membros. Você vai ter uma aula de venda de relacionamento de 1 hora com o Beto lá dentro. E já vai marcar com a Fernanda. Lá fica, vai ser digital e o Beto aula de vendas. Sabe que eu troco, né? Eu passo uma agenda, mas eu quero 2. Então, pisou aqui, velho. Vai ter que ajoelhou, tem que rezar, irmão. Então, Clube de membros. Quer assistir uma aula de Beto? Lá dentro do Clube de membros, você que é assinante do Padrinho, quer assistir a aula do Beto Carvalho? Como fazer venda, canais de venda, venda de relacionamento. Tem muita gente ainda que sonha com a venda direta. Lembrando, venda direta não pode ser seu único canal. Ela tem que ser um canal complementar, entendeu? Então, pode ter o Beto. Pode fazer umas miniaturas e começar a vender esse Scarface aqui pra galera do Padrinho também, Lázaro. Já vamos pensar aí num chaveirinho do Padrinho. Né? Então, turma, amigos, espero que vocês tenham gostado. Beto, palavras finais? Cara, obrigado por estar aqui. Eu quero dizer que, para mim, essa nova jornada que a gente está construindo juntos agora, a gente é sócio de uma nova empresa. Isso aí. Para mim, eu estou muito feliz com isso, porque a gente sempre, desde o início da nossa profissão, que a gente se conectou. Existe mentalidade. É isso. Mentalidade afim, pensamento divergentes, é isso que faz o sucesso. E galera do Padrinho, tenho que lembrar para você, você é empresário, você precisou de recuperação judicial, Pelosato Recuperação Judicial. Você sabe que o Grupo Optimize Consulting, ele te acompanha antes que você entre numa RJ. Precisou entrar numa RJ, melhor escritório de advocacia, assinado e validado pelo Padrinho, é o escritório do Marcos Pelosato. E ele está aqui com a gente agora no Padrinho Podcast, um dos nossos patrocinadores. E lembra, todo mundo que patrocina o Padrinho tem que ter o aval de qualidade do Lázaro do Carmo. Todos esses caras têm, a Peit tem, o Grupo Bom Pastor tem, a Logplace, o Pelosato, o Grupo Optimize e a Capital Upgrade. São empresas que ou pertencem ao grupo do Padrinho ou são validadas por nós. Então, passou por uma turbulência muito difícil. Pelosato, uma das maiores empresas para fazer RJ no Brasil. Nós estamos vivendo a maior onda de recuperação judicial dos últimos 15 anos por causa de efeitos colaterais que o nosso país promove. Mas tenho certeza que a maioria desses caras, se estiver bem assessorados, vai usar a ferramenta judicial para sair dela e considere o Marco Pelosato como um mentor seu na área de recuperação judicial para tirar a sua empresa do buraco. Tamo junto, até o próximo episódio.